aproveitando as oportunidades. Wingren não era somente um zeloso ganhador de almas na igreja local em Belém, era também um missionário com grande visão. Tinha os olhos abertos para a grande necessidade da evangelização no país. Seu contínuo desejo era que a mensagem fosse pregada em lugares cada vez mais distantes. Por isso ele estava sempre pronto, tanto para enviar novos obreiros ao campo de trabalho como para ir, ele mesmo, com o evangelho às novas regiões. O seu coração ardia do desejo de que todo o Brasil recebesse a mensagem de salvação. Viagem ao sul. No verão de 1920, os seus olhos se dirigiram para o sul. Grandes cidades, com centenas de milhares de habitantes, ainda não haviam sido evangelizadas. Um fundamento firme fora posto no norte do Brasil. Agora o sul também necessitava de ouvir a palavra de Deus. No dia 24 de junho de 1920, Wingren iniciou a sua primeira viagem ao sul, a cidade do Rio de Janeiro. O seu espírito de pioneiro o levava adiante. No seu diário ele escreveu: Frida, minha esposa, profetizou para mim hoje, quando o Senhor disse: a seara está madura. Não temas, eu estou contigo, sou eu que te envio. No primeiro dia a bordo, testifiquei para várias famílias e distribuí folhetos. De noite, quando me sentei, o poder de Deus veio sobre mim e comecei a falar em línguas. Senti que Jesus estava perto, e ele me disse: tens estado nos meus caminhos. Eu estou com aquele que testifica de mim em todas as oportunidades. Assim Wingren continuou, dia após dia, testificando para os passageiros. Um dia ele falou com uma senhora presbiteriana sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela chorou de emoção e recebeu a mensagem. Depois ela contou sobre o seu esposo, falecido há alguns anos. Quando ele estava justamente nos seus últimos momentos, o poder de Deus veio sobre ele, e ele começou a falar e a cantar num idioma que ninguém compreendeu. Em seguida ele exortou a todos que aceitassem a Jesus como Salvador e recebessem o Espírito Santo. Vários foram salvos no momento da sua partida para o Senhor. Este homem tinha sido pastor presbiteriano no Rio de Janeiro. Sobre a viagem de navio, Wingren escreveu no dia 28 de junho: o mar está cada vez mais revolto, e o navio balança muito. Trabalhei quase todo o dia secando a minha roupa da água que entrou no camarote e na mala. O navio atracou primeiro em Fortaleza, e depois em Natal. Hoje em dia, quando se viaja por essas cidades, encontram-se enormes igrejas pentecostais com milhares de membros, templos superlotados e um avivamento pentecostal maravilhoso. Quando pastores ou missionários chegam, são recebidos por bandas de música, bandeiras e discursos de boas-vindas. Mas quando Wingren passou por ali naquela época, não havia nada disso. Ele mesmo disse: quando chegamos, o irmão José Moraes veio ao meu encontro. Este irmão foi um dos primeiros pastores e pioneiros no Brasil, enviado pela igreja em Belém do Pará no tempo do irmão Wingren. Visitamos alguns irmãos, e à noite testifiquei no culto. Cerca de 30 pessoas estavam presentes. A igreja tem 23 membros, e 8 deles são batizados com o Espírito Santo. Eu encontrei os irmãos ali muito amorosos. É o mesmo Espírito que nos une a todos. Esse foi o início simples dos trabalhos naquele lugar, Fortaleza. Agora a igreja ali tem muitos milhares de membros. Depois da visita a Natal, a próxima escala foi a Paraíba. Estive passeando entre as palmeiras, e juntei grandes e lindas flores da Mata Virgem. A escala seguinte foi Recife, Pernambuco. Visitei o irmão Joel Carlson e sua esposa Signe. Oramos juntos e nos alegramos no Senhor. É muito bom estar aqui. Em Recife a situação era a mesma. Havia somente um pequeno grupo de crentes. Agora a igreja tem também muitos milhares de membros, e um trabalho que se estendeu por todo o estado de Pernambuco. A viagem prosseguiu por Salvador, por Vitória, e finalmente Wingren chegou ao Rio de Janeiro. Ele se alegrou mais e mais pelo clima e a temperatura cada vez mais agradável que sentia. Da cidade do Rio ele escreveu: aqui não faz calor nem frio, o clima é agradável, a entrada do porto é maravilhosa, e a cidade também é muito linda. Parece com os Estados Unidos. A fartura é muito luxo também. Senhor, tenha misericórdia desta cidade e dá-me almas aqui também, e que elas recebam o batismo com o Espírito Santo. Caminhei bastante neste trânsito terrível, mas no meio de tudo senti o poder de Deus. Wingren chegou ao Rio de Janeiro pela primeira vez em 7 de julho de 1920. Antes ele tivera contato por carta com um irmão chamado Jaime Roberto, que dirigia um asilo para crianças no bairro de São Cristóvão, na rua Leopoldina, no 28. No dia 11 de julho Wingren realizou o seu primeiro culto ali. Ele conta: o salão estava cheio,
e 16 pessoas se entregaram ao Senhor. Sentir liberdade no Espírito Santo e a força do seu poder durante o culto. No dia seguinte, vieram 5 jovens do asilo e pediram oração para receberem a promessa. O mesmo fez também um metodista. No dia 14 fui com o irmão Roberto ao Jardim Zoológico. Ali eu encontrei um estudante do Seminário Batista e lhe falei durante toda a tarde sobre o batismo com o Espírito Santo. Wingren continuou realizando cultos em vários lugares. Em cada um desses cultos ele falava sobre o batismo com o Espírito Santo e do falar línguas como sinal de haver recebido a promessa. Ele lutava para que muitos recebessem essa confirmação em suas vidas. Creio que já muitos creem nesta verdade, escreveu ele. Wingren não ficou no Rio muito tempo. No dia 18 de julho partiu para o estado de Santa Catarina. Primeiramente chegou em Santos. Saí pela cidade para ver se encontrava crentes pentecostais, mas não encontrei nenhum. Só um local de reunião dos espíritas. Ali falei de Jesus a um jovem. Depois fui a uma igreja batista e testifiquei durante muito tempo ao porteiro da igreja sobre o batismo com o Espírito Santo. A viagem continuou e finalmente Wingren chegou à cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Depois de chegar, visitei a família Trajano Cardoso. Eles estão muito emocionados pela verdade do Espírito Santo. À noite, quando eu orava no meu quarto, o dono do hotel veio perguntar-me se eu estava louco. Durante aqueles dias, Wingren caminhava de manhã até a noite visitando famílias crentes e testificando sobre o batismo com o Espírito Santo, numa casa onde todos eram incrédulos. 9 pessoas dobraram os joelhos e se converteram ao Senhor. Wingren gostou muito daquele lugar e do clima ali, e escreveu no seu diário: aqui tudo é muito barato. Aqui há mel grosso que se corta com faca e se come como manteiga. O clima é muito saudável também, e não há enfermos. O povo é de grande estatura e vem da Lituânia, Estônia e também da Rússia. Aqui há uma igreja batista com 150 membros. No domingo ele pregou nessa igreja batista. Não se cansava nunca no seu zelo de evangelização. Já estava pronto para seguir em frente. Depois de poucos dias, viajou a cavalo até um lugar chamado Rio Manuísa, em companhia de outros irmãos. A distância até ali era só de 72 quilômetros. Depois de haver feito a metade da viagem num dia, pararam durante a noite para dormir. Havia muitas montanhas, muitas subidas e descidas por todo o caminho, conta ele. No dia seguinte continuaram a jornada até a cidade de Criciúma. Todos aqui são da Lituânia. Receberam-me muito bem. De noite foi realizado um culto, mas como era no idioma lituano, eu não compreendi nada. Primeiro cantaram um hino, depois todos tiraram os sapatos e se deitaram no chão, formando um círculo. Depois que todos haviam orado, começaram a pular e a dançar durante mais ou menos meia hora. Depois se puseram de joelhos outra vez e oraram. Eu os exortei a que deixassem essa coisa de dançar, pois isto não está escrito no Novo Testamento, e era uma bobagem que eles deviam abandonar. No dia seguinte ocorreram as mesmas coisas. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo, e um deles era considerado profeta. Eu então falei seriamente com ele e disse-lhe que não é por meio de profecia, de interpretação e de línguas que devemos ser dirigidos. Isso nos foi dado para nossa edificação, mas a direção verdadeira e a instrução necessária vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Eles então prometeram acabar com a dança. Porém, fizeram a mesma forma no dia seguinte. Enganaram-me e no meio da dança mandaram-me embora. Eu então os deixei. Wingren concluiu a sua visita àquele lugar escrevendo no seu diário: Deus e o Espírito Santo me fizeram prometer que eu nunca falaria mal de seus filhos. Eu disse a Deus que por minha própria força eu não podia cumprir aquela promessa, mas se Ele me desse forças eu a cumpriria. Depois a alegria do Espírito Santo veio sobre mim. Aleluia. Em viagens muitas vezes. Na viagem de volta ao Pará, Wingren visitou vários lugares: Itajaí, São Paulo, São Bernardo e Rio de Janeiro. Em São Bernardo visitou uma igreja pentecostal italiana. Sentia a liberdade do Espírito Santo entre esses crentes. Eles testificavam de maneira gloriosa e falavam em línguas pela operação do Espírito Santo. O irmão Luiz Francesconi falou-me sobre todos os milagres que Deus havia realizado, quanto enfermos haviam sido curados. O Senhor curara paralíticos, cegos, tuberculosos e aqueles que haviam quebrado pernas e braços. No Rio de Janeiro, Wingren visitou a pequena igreja em São Cristóvão. Estou alegre porque agora toda a igreja está orando e esperando receber o batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. No dia 27 de agosto ele embarcou de volta ao Pará. O mar estava agitado e todos ficaram enjoados. Quando foram comer,
Todos os pratos caíram no chão devido ao balanço do navio. Nessa viagem, Wingren testificou para os outros passageiros e distribuiu folhetos. Em outra oportunidade, ele foi até a proa do barco para orar. Então o Espírito Santo lhe disse: a vinda de Jesus está próxima. Se obedeceres ao meu caminho e à minha vontade, eu estarei contigo e te farei bem rico diante de Deus. Deus, ajuda-me, e que o Espírito Santo possa fazer isso comigo, escreveu ele. Ao passar por Recife, visitou novamente Joel Carson e participou de vários cultos ali. Esta noite sonhei com 4 serpentes que queriam morder-me, e uma delas conseguiu. Quando depois realizamos os cultos em Gamaleira, no Recife, os batistas começaram a perseguir-nos. Eles realizaram um culto numa casa junto à nossa e distribuíram folhetos contra nós. Mostramos esses folhetos ao Senhor em oração e entregamos essas pessoas a Deus. No dia seguinte, quando eles estavam outra vez realizando um culto paralelo ao nosso, todas as pessoas que estavam com os obreiros batistas vieram para o nosso culto. Deus deu-me muito equilíbrio e força, e eu preguei durante 1h22. Foi uma grande vitória. Porém, os líderes batistas continuaram nos perseguindo e falando mal de nós, até que certa noite eu lhes disse que se arrependessem de seus pecados. Nesta série de cultos em Recife, oramos por 15 pessoas que haviam aceitado a Cristo como Salvador, e 2 delas foram batizadas com o Espírito Santo. Estes cultos representaram uma grande vitória para nós, e um verdadeiro fracasso para os batistas. O povo ficou inteiramente do nosso lado e queria até prender os batistas. Quem pregava nos cultos deles era um desviado, e o povo sabia que ele mentia. Por isso os batistas também perderam toda a consideração entre o povo. Eles se cansaram e nos deixaram em paz. No dia 19 de setembro, Wingren continuou sua viagem de regresso ao Pará. Ficou enfermo no mar outra vez. Quando chegaram perto do Pará, o navio chocou-se contra um banco de areia nada menos que 4 vezes, num lugar chamado Salinas. A máquina parou e ficaram à deriva durante várias horas, até que a consertaram e continuaram a viagem. Em 24 de setembro chegaram a Belém. Wingren se ausentara de Belém durante 3 meses. Assim que chegou, começou a trabalhar para aumentar a plataforma de evangelismo a fim de dar oportunidade a todos os que queriam se entregar a Jesus. Realizamos cultos maravilhosos na igreja, com línguas, interpretações, profecias e cânticos espirituais. Quando celebramos a Santa Ceia, sentimos o Senhor bem perto de nós, a nos falar em profecia. Alguns têm se desviado de mim nos seus corações, mas a misericórdia, se quiserem voltar outra vez. Num dos pontos de pregação chamado Major Martiniano, aconteceram coisas terríveis. A pequena igreja ali sofrerá tremendas perseguições. Os crentes foram espancados e torturados pelos inimigos da obra de Deus. Wingren teve de viajar até ali para examinar as circunstâncias e conseguir das autoridades a plena garantia para a continuação do trabalho. No dia 14 de outubro, ele escreveu: hoje viajei com minha esposa e meu filho Ivar pelo rio Amazonas até um lugar chamado Boca do Cachimbo. Foi uma viagem muito boa e com boa comida a bordo. Tivemos muitos cultos gloriosos ali. A senhora da casa onde ficamos se converteu e eu expulsei um demônio de sua filha. Quando voltamos a Belém, trouxemos conosco uma vaca e uma cabra que ganhamos de presente. Assim teremos leite todos os dias. 10 anos depois, num artigo na revista Julian's Herald, do ano de 1920, Wingren escreveu: temos agora igrejas em 8 estados do Brasil. Nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, onde o trabalho começou há pouco tempo, já temos crentes batizados em 23 lugares. Conforme já foi mencionado, Daniel Berger chegamos ao Pará no dia 19 de novembro de 1910. Pouco depois, Deus nos deu colaboradores, pois temos um evangelista brasileiro, cujo sustento vem dos Estados Unidos. No ano de 1916 chegaram aqui os irmãos Samuel e Lina Nistron. Temos um novo colaborador, o irmão Crispiniano F. de Mello, que é sustentado pela igreja no Pará. Em 1917 conseguimos outro colaborador, o irmão Clímaco Bueno Asa, que é sustentado pela igreja Filadélfia, em Skövde, Suécia. Em 1918 Deus nos enviou também os irmãos Joel e Signe Carlson, os quais trabalham em Pernambuco. No ano de 1914 vieram também Otto e Adina Nelson, que começaram a obra em Alagoas. Neste ano de 1920, Deus nos deu uma grande ajuda na pessoa do nosso querido irmão José Moraes, que antes era pastor presbiteriano aqui no Pará. Ele foi separado como nosso evangelista no dia 5 de janeiro deste ano, e viajou ao estado do Rio Grande do Norte,
onde Deus de maneira maravilhosa o tem usado. O Senhor abriu ali uma grande porta para esta gloriosa verdade do batismo com o Espírito Santo. Temos também 2 outros obreiros que se sustentam a si mesmo. Os irmãos Josino Galvão de Lima e Joaquim Batista de Macedo. Esse último foi chamado por Deus para trabalhar na obra através de uma revelação, quando lhe foram mostrados todos os lugares que ele deveria visitar. Este irmão Joaquim Batista de Macedo, que recentemente foi levado para a glória eterna, tinha uma sabedoria maravilhosa para fazer calar a boca dos que resistiam a Deus. Uma vez ele foi rodeado por 200 homens armados para matá-lo, mas o Senhor salvou a sua vida e não lhe puderam fazer nada. Ele era de muita coragem e se sacrificava inteiramente pela obra de Deus. Nas suas viagens caminhou centenas de léguas a pé, pois não tinha cavalo e a estrada de ferro não passava em muitos lugares. Também devo mencionar 2 de nossos queridos irmãos aqui no Pará, os irmãos Pedro Trajano e Francisco Gaspar, os quais Deus tem abençoado com um progresso maravilhoso. Para não mencionar também todos os outros queridos irmãos que estão como dirigentes nas diferentes igrejas. Devemos orar por todos eles. As bênçãos materiais e espirituais que temos recebido do Senhor durante estes 10 anos são incontáveis. Temos de dizer como Jacó, o servo de Deus: eu não tinha mais que esta vara, quando passei o Jordão, e agora tenho sido multiplicado com essas 2 multidões. Gênesis 32 verso 10. Deus nos tem sustentado, embora sejamos muitos, da mesma forma como nos sustentou no princípio, quando éramos só 2. Toda a glória seja dada a Jesus. O salário que nos satisfaz é saber que o Senhor está conosco, e que também que recebemos todo o amor e o agradecimento que os crentes nos têm demonstrado. Necessário é orar para que Deus envie mais obreiros para a sua seara. Irmãos, lembrai-vos que justamente agora o Brasil está aberto para o Evangelho, e entre os seus 25 milhões de habitantes existem muitos que necessitam ouvir a palavra de vida eterna. Do final de 1920 até o mês de maio de 1921, Wingren enfrentou uma séria enfermidade. Sentiu-se tão mal que teve de viajar para a Suécia. Porém, Deus continuava realizando sua maravilhosa obra na Igreja do Pará. Na última Santa Ceia de que Wingren participou, no dia 15 de novembro, eram 200 as pessoas presentes. Naquele culto vieram 4 pessoas leprosas à frente pedindo oração. 13 novos convertidos foram batizados nas águas. Depois disto, sua participação no trabalho foi interrompida por aquela enfermidade que se agravara. E no dia 8 de maio de 1921 ele viajou para a Suécia, onde chegou em junho do mesmo ano. Ficou na Suécia até o dia 17 de agosto de 1922, quando regressou novamente ao campo missionário, via Estados Unidos. Os anos de 1921 a 1922 na Suécia. Ao melhorar sua saúde, Wingren dedicou todo o tempo na Suécia a fazer viagens e visitar muitos lugares para realizar cultos de avivamento. Em quase todos os cultos ele falava da missão no Brasil. No princípio de 1922, Wingren visitou as províncias de Varmeland e Dalsland. Nessas oportunidades pregou sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, tanto em igrejas pentecostais como em batistas, metodistas e presbiterianas. O tema da sua pregação em todos os lugares era a enorme importância do batismo com o Espírito Santo. Sobre o culto na cidade de Trollhättan, ele escreveu: eu pude bombardear as fortalezas de Satanás. Muitos saíram da igreja zangados antes que eu terminasse minha mensagem, mas o Senhor deu-me graça para usar a espada do Espírito. O culto foi realizado no Grêmio dos Operários. Dali ele viajou para Vargó com Tremaine, onde as exortações foram muito fortes. Ali só eram 8 crentes batizados com o Espírito Santo. Depois de visitar a igreja Salem, em Gotemburgo, Wingren viajou a Homeninge, a casa de seus pais. De 16 a 19 de fevereiro esteve em Gavli, numa grande conferência realizada num colégio onde Levi Petrus e Alfredo Gustafsson iam pregar. Wingren também cooperou nos cultos. Cerca de 1.200 pessoas estavam presentes, e oraram por muitos pecadores e pelos enfermos. O Espírito do Senhor veio fortemente sobre mim uma tarde, quando falei, disse ele. Dali seguiu sua viagem visitando Dixval, Gransfors, Grit, Kvislebi. Neste último lugar ficou vários dias e realizou cultos poderosos com salões superlotados. Esta noite a mensagem foi tão forte que atingiu os ossos e medulas dos irmãos. Vários choraram. O irmão Westlund e eu pregamos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Aqui vai haver um grande despertamento.
Foi isso que eu senti. Jesus vencerá. Esta igreja tem um lindo futuro. Depois ele visitou Klingsted e dirigiu vários cultos numa capela batista. Num dos cultos o pastor Batista começou a se alegrar muito debaixo do poder do Espírito Santo. E outros crentes também. O lugar seguinte foi a Igreja Batista em Jurunda. O templo estava cheio. A igreja está em más condições e eu encontrei muita resistência. Mas o Senhor deu-me graça para falar-lhes a verdade. Preguei mais de 1 hora contra o formalismo e a hipocrisia. Uma alma foi salva. Naquele lugar Vingrem realizou vários cultos. Muitos buscaram o poder do Espírito Santo e enfermos foram curados. Entre eles uma mulher que tinha pus nos pulmões. Ela teve um encontro com Deus e sentiu o poder da cura divina. Depois Vingrem viajou a Matfors e realizou um culto na Igreja Batista ali. Quando muitos se reuniram e os filhos de Deus se alegraram diante dos avisos do céu que foram dados. Nessa época Vingrem sofria muito de hérnia. Ele preferia passar para o Senhor. Tão grandes eram as dores que ele sentia. Mas Deus deu-lhe forças para poder participar dos cultos. O último lugar que visitou nesta viagem foi a cidade de Österlund, onde ficou desde 10 de março até 2 de abril. Em Österlund dirigiu cultos todas as noites, com grande resistência de algumas pessoas no princípio, mas pouco a pouco foi vencendo. O Espírito do Senhor foi operando, e almas foram salvas. Certa noite ele cooperou num culto no Exército da Salvação, quando também o príncipe da Casa Real da Suécia, Oscar Bernadotte, esteve presente. Ali ele pregou sobre a missão no Brasil, dizendo que era um trabalho de fé, onde o poder de Deus tem convencido o povo de que o Evangelho é a verdade. Sobre o resultado de 12 anos de trabalho, Vingrem mencionou 3 coisas: experiência, uma fé simples e verdadeira, e obediência aos mandamentos do Senhor. Essas realidades espirituais eram, segundo a sua opinião, a razão do grande progresso do Evangelho no Brasil. Mais ou menos 1000 pessoas estavam presentes no culto. A sua viagem seguinte durou de 13 de abril a 2 de maio, quando ele visitou os seguintes lugares: Vatjon, Matfors, Bollnäs, Orsa, Falun, Hedemora, Norberg, Ogfors, Jularbro, Sala, Eby, Enkoping e Orsundsbro. E em todos esses lugares as igrejas estiveram cheias de ouvintes, e o Espírito de Deus operou poderosamente. O diabo estava furioso, mas a espada do Espírito e a unção de Deus desfizeram toda a resistência humana ou maligna. Certa ocasião, quando ele ia saltar de um trem, a composição se pôs em movimento e ele saltou com o trem em marcha. Caiu de bruços e machucou os joelhos e as mãos num trilho. Quando chegou em casa, ungiu-se a si mesmo, orou e confiou que ia ficar curado. E a sua fé não foi envergonhada. O Senhor o curou. Muitas vezes naquelas viagens ele teve de ir a cavalo ou de carro por centenas de quilômetros. Não era nada cômodo viajar assim, e ele se cansava. Mas quando subia na plataforma para pregar, o poder de Deus o enchia de novo e ele era como um relâmpago. Em 17 de junho viajou para uma grande conferência em Nien, Múrcio, onde estudos bíblicos seriam realizados. O Espírito do Senhor operou profundamente nos nossos corações. Fala-se especialmente sobre não se viver uma vida egoísta, deixando que Cristo tome forma em nós. O amor fraternal estava derramado no nosso meio, e o Espírito do Senhor caiu maravilhosamente sobre nós, especialmente quando falávamos do trabalho missionário. Quando eu falei do Brasil, a irmã Maria Lindgren profetizou para mim, dizendo: "Eu estou contigo, meu servo, não deves temer nada. Muitos perigos te esperam, mas eu te guardarei sempre." Comecei a chorar, mas quando o Senhor disse que ele ainda era o mesmo, fiquei tranquilo. Glória a Jesus. Cerca de 300 pessoas estiveram reunidas nessa conferência. De Nien, Vingrem viajou para Gransfors e realizou cultos na Igreja Batista ali. No culto de domingo à noite, muitos vieram à frente pedindo oração. Vingrem visitou em seguida os seguintes lugares: Gavli, Edesunda, Snitten, Avesta, Gripenberg, Adelov, Nasjo, Utron, Vireda. Sobre o culto neste último local, Vireda, Vingrem escreveu no seu diário: "No fim do culto todos oravam, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Foi glorioso e eu senti muita alegria enquanto pregava. Creio que foi o culto mais glorioso em todo este tempo na Suécia." Glória a Jesus. A viagem continuou e ele visitou Svinarun, Ljungby, Osby, Asleholm, Helsingborg, Valakra, Malmo e Trelleborg. Dali foi de carro até Krageholm, uns 10 quilômetros, e realizou um culto na Igreja Batista em Sovesta. O chefe da polícia e um grande comerciante estavam no culto, certamente como espiões. Foi o primeiro culto pentecostal realizado naquele lugar. Depois de ter visitado Kristianstad, Vino, de Jupidal, Karlskrona,
Kalmar, Oxby, Edsbruck, Linköping e Norrköping. Wingren chegou outra vez à sua casa em Romeninge. Domingo, dia 28 de julho. Ele escreveu no seu diário: Deus mostrou-me de maneira bem clara, hoje de manhã, que eu não deveria ir para Portugal, mas voltar ao Brasil. Lembrei-me que o irmão Samuel Nestron é que estava em dívida para com Portugal, pois ele havia enviado o irmão José de Matos para esse país como missionário. Da mesma forma eu tinha feito com o irmão Adriano Nobre, enviando-o ao Ceará. Portanto, eu tinha que visitar o Ceará, e não Portugal. Foi o que fiz depois. Finalmente chegou o grande dia do culto de despedida na igreja Filadélfia, em Estocolmo, em 13 de agosto. O templo estava literalmente lotado. Nunca esquecerei estes queridos irmãos. Wingren escreveu. Depois de feitas as preparações necessárias, Wingren viajou com a sua família a Gotemburgo, e lá embarcou no navio Kungsholm com destino a Nova York. Durante essa viagem ele usufruiu da companhia de outra família missionária que viajava para o Brasil pela primeira vez. Eram os irmãos Gustavo Nordlund, sua esposa Elizabeth e seu filhinho Herberto. Todos conhecem hoje a grande obra que esses queridos irmãos pioneiros realizaram no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, onde agora tantos milhares de pessoas louvam a Deus pela maravilha da salvação, e onde existem muitas igrejas grandes que estão evangelizando atualmente todo aquele estado. O filho do irmão Gustavo, Herberto, foi uma boa ajuda na travessa do Atlântico. Ele cuidou dos dois filhos pequenos do irmão Wingren, que tinham respectivamente 13 e 4 anos de idade. Uma filhinha, Margit, também nascerá na Suécia durante esse tempo. Depois de uma boa viagem, os missionários chegaram em Nova York no dia 28 de agosto de 1922. Novos campos de trabalho. Wingren permaneceu nos Estados Unidos até 20 de janeiro de 1923, quando regressou ao Pará. Durante todo o tempo de sua permanência naquele país ele foi incansável, fazendo viagens e pregando em muitas igrejas. Algumas das cidades que visitou foram Duluth, Minneapolis, Chicago, Nova York e muitos lugares no estado de Minnesota. Também visitou a pequena igreja em South Bend, onde havia recebido a sua chamada na casa do irmão Urtin. Ali experimentaram outra vez uma gloriosa comunhão, lembrando aquele memorável dia, quando o Senhor falou que Wingren devia ir ao Pará. Nesta oportunidade, o velho pai do irmão Wingren também estava nos Estados Unidos. Wingren então visitou seus irmãos John e Hugo no estado de Kenosha, e passaram o Natal juntos na casa do seu irmão Hugo, onde também estava o seu pai. Em todos os lugares aonde foi, ele falou ardentemente sobre a obra no Brasil. Muitos irmãos oravam com ele e enviaram ofertas para a obra de Deus naquele país. Wingren viveu diversas experiências nesse tempo. Deus, ajuda-me para que de agora em diante eu possa ter mais consideração e amor pelas almas. Ajuda-me tão para que eu sempre possa esperar a direção do Espírito Santo. Por fim, a visita aos Estados Unidos chegou ao seu término, e a família Wingren prosseguiu a sua viagem ao Pará, onde chegaram mais uma vez em 10 de fevereiro de 1922. Wingren começou logo a trabalhar na igreja em Belém, e também fez muitas viagens ao interior, visitando novos grupos de irmãos e novas igrejas que haviam surgido. Durante aquele ano ele sentiu mais e mais no seu coração a chamada de Deus para seguir para o sudeste, para a grande cidade do Rio de Janeiro, e começar a trabalhar ali. Na sua visita anterior àquela cidade, em 1920, ele encontrara muitas portas abertas, e havia deixado a verdade do batismo com o Espírito Santo arraigada em muitos corações. Resolveu então fazer outra viagem ao sudeste, e partiu em meados de outubro de 1923. No trajeto ele visitou Maceió, no estado de Alagoas, onde estava outro missionário pioneiro que tinha começado o trabalho ali, o irmão Otto Nelson. Já em 1915 Wingren tinha visitado Alagoas. Agora o missionário Nelson morava ali e estava empenhado na edificação espiritual da igreja naquele estado. Realizaram então uma semana de estudos bíblicos para a igreja e os obreiros do estado. Também estiveram presentes os missionários Samuel Lund e Samuel Nestron, ensinando a palavra de Deus. Várias pessoas aceitaram a Cristo, e muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. No dia 10 de novembro Wingren prosseguiu na sua viagem e chegou a Vitória, estado do Espírito Santo, onde o seu velho amigo e companheiro de trabalho, Daniel Berg, estava agora morando e trabalhando. Realizaram muitos cultos gloriosos juntos durante 3 semanas. Finalmente, no dia 21 de novembro, Wingren chegou ao Rio de Janeiro. 2 irmãos do Pará, Adriano Nobre e Heráclito Menezes, tinham anteriormente viajado até o Rio,
e agora vieram ao encontro do irmão Vingrem. O irmão Menezes ficou depois responsável pela obra no Rio, até que o irmão Vingrem chegasse definitivamente, o que ocorreu no ano seguinte. Durante a visita ao Rio, Vingrem ficou morando com um irmão do Pará, chamado José Vicente, e fazia suas refeições na casa de uma irmã viúva chamada Rosa, que morava na rua Senador Eusébio, 366. E interessante notar quais os instrumentos que Deus usa em sua obra, em geral sempre fracos e simples. A irmã Rosa ainda não era batizada com o Espírito Santo, mas desejava muito receber a promessa. Essa irmã tinha sido a primeira pessoa no Rio de Janeiro a ser batizada nas águas. Assim que a igreja se iniciara naquele estado, ela foi também batizada com o Espírito Santo, e tornou-se uma das colunas da igreja através de sua vida de oração e do seu zelo pela obra de Deus. Sempre que havia culto de testemunhos, ela era a primeira que testificava e sempre começava dizendo: "Eu não posso ficar calada, pois tenho de falar sobre esse Jesus maravilhoso." O missionário Vingrem procurou fazer contato outra vez com o irmão Roberto, que dirigia o orfanato, mas esse não se interessou mais em falar com Vingrem. Depois Vingrem fez contato com uma família de nome Brito, que morava na rua Senador Alencar, 17, em São Cristóvão, e ali encontrou uma porta aberta. Foi nessa casa e nesse lar que começou a grande obra. A casa desta família tinha um grande porão e ali costumavam reunir-se diversos crentes para oração aos sábados à noite. Muitas vezes as orações continuavam até de madrugada. Da oração nasceu a primeira igreja pentecostal no Rio. Ali foi que começou o fogo que depois se espalhou. No dia 22 de novembro realizou-se a primeira oração depois da chegada de Vingrem. Realizamos um culto de oração na casa da família Brito esta noite. Cerca de 20 pessoas estavam presentes. 4 moças sentiram o poder de Deus de maneira maravilhosa. Uma delas sentiu tanto o peso dos seus pecados, que começou a chorar e a pedir perdão. Uma amiga sua, que não era crente, sentiu também o poder de Deus de uma maneira tão forte que caiu de costas no chão e começou a clamar a Deus pelo perdão dos seus pecados. Depois o Espírito Santo desceu sobre ela e ela começou a falar em outra língua e a cantar um hino espiritual no novo idioma que recebera de Deus. Também cantou um hino em português, enquanto o poder de Deus estava fortemente sobre ela. Os vizinhos ficaram zangados com o barulho que fizemos. O culto de oração terminou à meia-noite. Na noite seguinte realizaram uma reunião de oração na casa da irmã Rosa, e o poder de Deus veio novamente sobre as irmãs que na noite anterior tinham recebido a promessa, e elas cantaram e louvaram ao Senhor maravilhosamente, no idioma que o Espírito Santo lhes havia concedido. Uma anciã que não cria no batismo com o Espírito Santo estava também presente. O poder de Deus foi sentido de maneira tão poderosa que ela começou a gritar e a ser sacudida, e finalmente caiu no chão. Eu a segurei e expulsei o demônio que havia entrado nela. Ela ficou liberta e se acalmou. Depois a exortei a pedir o perdão dos seus pecados, o que ela fez. Nós nos alegramos muito no Senhor naquela noite. Assim continuaram as orações em diferentes casas de família. Todas as noites o poder do Espírito Santo operava maravilhosamente, e vários receberam a promessa. Também houve profecias e cânticos espirituais. Uma noite, certa irmã falou numa língua muito bela. Conta Vingrem. A irmã Rosa tinha estado enferma, mas Vingrem orou por ela com imposição de mãos e ela foi curada. Também outras pessoas foram curadas em nome de Jesus. Um dia Vingrem ficou outra vez enfermo, mas eu mesmo me ungi com azeite em nome de Jesus. Coloquei as mãos sobre mim mesmo, orei e o Senhor me curou. No dia 28 de novembro, Vingrem escreveu: "Hoje soubemos que só poderíamos continuar com os nossos cultos de oração se colaborássemos com o pastor Roberto, mas por ele não desejar ter comunhão comigo, de hoje em diante estamos livres e totalmente separados dele, e continuaremos trabalhando para o Senhor, em quem confiamos." Na oração seguinte, Jesus batizou outra irmã com o Espírito Santo. Na outra semana houve oração na casa da irmã Rosa, e a sua empregada, Maria, foi batizada com o Espírito Santo. Durante o culto, senti a direção do Senhor para cantar o hino 9. Enquanto estava cantando, o Espírito Santo caiu sobre nós. Comecei a orar e de repente Jesus batizou a irmã Maria com o Espírito Santo. Ela falou uma língua bem clara e muito bonita. Assim o fogo de Deus continuou caindo dia após dia durante essas orações. Sobre o domingo, dia 9 de dezembro, Vingrem escreveu no seu diário: "Hoje José Vicente e eu fizemos uma viagem até um lugar chamado Mendes. Fomos de trem,
Saindo às 5 horas da manhã, caminhamos no lamaçal terrível durante 2 horas, e finalmente chegamos em Mendes, onde um pequeno grupo de crentes se havia formado, ao todo 12 pessoas. Não tinham pastor e todos estavam desejosos de receber o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento, pelo Espírito de Deus, falamos em línguas, e houve uma profecia diretamente para eles. Então eles sentiram o poder de Deus. Começaram também a realizar cultos na cidade de Niterói, e o irmão Heráclito Menezes ficou responsável por esse trabalho. Por fim, no dia 14 de dezembro, Vingrem embarcou de novo em um navio e voltou ao Pará. Continuou ainda durante algum tempo em Belém do Pará, mas agora tinha certeza que o Senhor o tinha chamado para sua seara na região sudeste, no Rio de Janeiro, onde ia encontrar as portas abertas e alcançara tantas bênçãos junto com o grupo de crentes ali. Assim, por direção do Espírito Santo, ele decidiu mudar-se definitivamente para o Rio de Janeiro. Depois de comoventes cultos de despedida na igreja de Belém, a mesma que ele começara e edificara durante muitos anos, Vingrem viajou com a família no dia 21 de maio de 1924, e chegou ao Rio em 3 de junho daquele mesmo ano, lutando para se adaptar a um terrível clima tropical, vivendo em circunstâncias muitas vezes insuportáveis, padecendo fome e necessidades, em perigos na selva e nos rios, em perigos entre animais selvagens e tribos primitivas, sofrendo enfermidades e febres tropicais, enfrentando perseguições de pessoas mal intencionadas, vivendo entre falsos irmãos, debaixo de ameaças, apedrejamentos e tiroteios, gozando de boa fama e de má fama, sentindo fraquezas e sofrendo muito, e vendo-se sozinho muitas vezes, com lágrimas e tristezas. O missionário Gunnar Vingrem colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil, obra que não tem similar na história da igreja contemporânea. Jamais se poderá compreender a importância deste trabalho efetuado no passado, e que caminha a passos largos para o futuro. Somente o dia da eternidade poderá revelar o valor desta obra realizada por 2 simples e zelosos instrumentos e servos de Deus, os missionários Gunnar Vingrem e Daniel Berg. Quando o irmão Vingrem mudou-se para o Rio de Janeiro, o missionário Samuel Nistron ficou como pastor da igreja em Belém do Pará. O missionário Nelson J. Nelson continuou o trabalho de viajar pelas ilhas do Rio Amazonas, como fazia o irmão Daniel Berg, visitando as pequenas e florescentes igrejas que surgiam em todos os lugares. Daniel Berg já se havia mudado para o sudeste estado do Espírito Santo, onde realizava mais um trabalho pioneiro, pois fundou a igreja naquele estado.